Nosso próximo convidado vai explorar diversas formas de melhorar a plataforma de vendas e comunicação com os clientes, através de dados comportamentais, segmentações e gatilhos automatizados. Para falar sobre transformar dados em resultados através de e-mail e outros canais, eu gostaria de chamar ninguém menos do que meu amigo querido do coração. Rasgação de seda, né? Luiz Felipe Amádio, que é especialista em soluções do All-in. Oi, amigo, você tá bem? Bom. Poxa vida, quando é que você vai vir para a gente almoçar aqui do lado do Hub de novo? Faz tempo, né? Poxa, pandemia parou tudo, né? Parou tudo. Gente, o Luiz é um grande amigo, uma pessoa maravilhosa. Eu tenho certeza que vai trazer um conteúdo aí bem bacana. Aproveitem tudo, não esqueçam de interagir aí com a gente. Lu, tá contigo. Valeu, 15 minutos, valendo. Bom dia, gente, bem-vindos ao meu home office. Algumas pessoas já conhecem, é meu closet, é minha farmácia e está sendo o depósito da mudança, porque eu estou de mudança, mas bacana. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar justamente sobre isso, a introdução que a Thalita fez, de que é o quê? Como que a gente transforma dado em resultado? A gente vive a era do dado, tem dado de tudo quanto é coisa, bacana, mas como que eu mastigo isso e vira receita, vira venda, né? Então, a ideia é a gente mergulhar um pouquinho nesse tema. Só explicando um pouquinho de mim, que eu acho que é legal, só para vocês entenderem, eu estou na All-in. A All-in é uma plataforma de relacionamento multicanal, com forte apoio no dado comportamental para usar isso. Já tenho um tempinho de experiência aí rodando, mas o principal que eu acho que eu gosto de falar é que eu estou há mais de 15 anos falando com o cliente. Estou falando sobre solução, estou falando sobre como resolver problema, que eu acho que é isso que funciona. A gente vender o mundo ideal, essas coisas não existem. A gente tem que resolver problema. E o problema está agora, né? Então, principalmente esse ano, a gente pensando em pandemia, tá? Aqui eu gosto sempre de trazer essa provocação, que é o seguinte: você realmente conhece o seu cliente? Principalmente quando a gente está falando do mercado do supermercado, se você parar para pensar, é assim, eu sei tudo que o PDV vende. Vende para quem? Eu sei que vende 1 milhão de refrigerante por mês. Quem é que compra isso? Quem compra refrigerante comprou o quê também? Por quê? Então, isso é algo que a gente vai começar a provocar e é algo que a gente quer mergulhar, porque você precisa conhecer o seu cliente. Se você conhecer, você vai entender. Se você entender o seu cliente, você vai saber qual é a melhor oferta, qual é o melhor caminho para você fazer essa venda, tá? Que é justamente esse ponto. A gente gosta muito de falar isso. Você precisa saber qual é a etapa da jornada de compra que o seu cliente está. Todos nós aqui já passamos por experiência de sair de uma loja, sair do supermercado, você acabou de realizar a compra, aí, pá, chega no teu e-mail e fala, oferta imperdível. Aí você fala, porra, mas eu acabei de comprar, agora entrou em oferta, e aí, o que eu faço? Vou lá, vou devolver, vou ligar para o Procon, vou fazer o quê? Cara, gente, o dado está aí para isso. Você tem que entender, para você saber o momento que você tem que atrair, como você vai engajar, como você vai converter esse cliente, e o principal é reter. De nada adianta o cliente, ele compra uma vez por ano comigo. Peraí, a gente está falando de um mercado que o cliente compra semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Vamos aproveitar isso, tá? A gente vai mergulhar muito, e aí entra justamente essa questão. Você entender quais são os hábitos, os comportamentos, a preferência. Por exemplo, meus pais, eles têm hábito de fazer compra mensal. Eu e minha esposa, a gente faz compra semanal, é um negócio todo bagunçado. Então, você tem que entender esses hábitos para você montar os seus clusters de comunicação, para você não queimar cartucho. Não é porque o e-mail é barato, por exemplo, na hora de você enviar o e-mail marketing, que você põe todo mundo ali naquela cesta e faz esse envio. A ideia é que você seja assertivo, com o apoio do dado, tá? Aqui a gente dá um pouquinho de exemplo, mergulhando um pouco no que é o nosso mundo, tá? A All-in, só para vocês entenderem, ela consegue ajudar muito no mundo do online, do e-commerce, e hoje já também está conseguindo trazer a informação do offline, tá? Mas aqui é um exemplo que eu gosto sempre de dar, que é o seguinte: como que eu vou construir segmentações? Poxa, por que eu não uso esse dado que é o comportamento de navegação, o que a pessoa busca na palavra-chave, o que ela colocou numa lista de desejos, o que ela abandonou no carrinho e o que ela comprou? Aí eu vou começar a criar clusters. Poxa, quais são os produtos que ela compra? E aí você tem um BI, toda empresa geralmente já tem, mas você começa a cruzar os dados preditivos. Olha, a pessoa que comprou isso, ela tem predisposição a comprar isso também. Então, você monta cada vez mais dados bem específicos para você começar a interagir com os clientes. O que é legal? O legal é o seguinte: você automatizar algumas comunicações. Imagina o seguinte, quando a gente fala de um universo de dados, milhões de compras, milhões de produtos, milhões de dados,
para você trabalhar tudo isso ali no dia a dia, se você fosse fazer sempre manualmente, é humanamente impossível. Então, o que der para você automatizar, fica mais fácil. O que a gente tem? A gente tem algumas coisinhas que você consegue automatizar. E aqui o melhor exemplo que eu vou dar para vocês é recorrência e redução de preço. Recorrência é simples. Imagine você ter uma regra que vai impactar automaticamente por recorrência de produto. Um produto ele tem um ciclo de duração de 30 dias. Quem compra esse produto hoje, daqui 25 dias está sendo impactado dizendo, está na hora de comprar de novo. Automaticamente na jornada individual de cada uma das pessoas. Mesma coisa uma redução de preço. O produto reduziu de preço no site. Quem navegou e não comprou o produto vai receber essa informação dizendo, olha, o seu produto reduziu. Lembra que eu falei ali atrás de você conversar com o cliente no momento certo da jornada dele? É isso, mas de forma automatizada com inteligência, tá, gente? Aqui essa questão da importância dos dados é uma coisa que eu gosto de falar muito, às vezes até dou um exemplo que é o seguinte, eu morei um tempo da minha vida no Nordeste, eu sou nascido em São Paulo, tudo, né, falo com as mãos, vocês perceberam, bem italianão, mas o comportamento de compra, se você for levar em conta só a região, nesse exemplo bem raso que eu estou dando, ele muda, porque, putz, eu estou falando de um lugar que é 30 graus o tempo todo, eu não vou comprar uma sopa, por exemplo, pegando o exemplo bem, geralmente eu vou ir para questão de comidas mais leves, enfim, tudo isso você tem que levar em conta, todas essas informações você tem que levar em conta para você aplicar essa inteligência. Poxa, por que o cliente está abandonando o carrinho? Por que ele não está abandonando o carrinho? Né? Poxa, eu quero gerar o estoque de determinada loja física, o que eu posso usar do dado do comportamento online para cruzar com a informação de onde é essa loja física, quem é que mora lá perto e está abandonando o carrinho e fazer uma ação para impactar, né? Vamos usar esse dado em benefício para conseguir realizar. O que a gente gosta de trazer aqui, gente? A gente traz algumas ações para você potencializar resultado, e a gente fala mais na prática, não ficar só no âmbito subjetivo da coisa, tá? Isso daqui é a tela da própria ferramenta da Win, só para vocês entenderem que tem que ser fácil para você montar as coisas, que facilmente a gente consegue pegar e falar assim, poxa, vamos fazer uma segmentação das pessoas que compraram X pedidos ou X quantidade de reais no mês. Tá? Você rapidamente vai conseguir ter essa informação para você conseguir interagir. Legal, esse cara, então, eu vou colocar ele no cluster que faz a compra mensal. Pensando que depois você vai ter N quebras, tá? Não só a questão mensal, mas você vai conseguir mergulhar em outras coisas que você consegue entender do comportamento daquela pessoa. Mas tem que ser fácil, tem que ser rápido. Não pode ser um negócio complexo, você depende da área de TI. Quando a gente está falando de área de negócio, a coisa acontece, né? Vem o cara do comercial e fala assim, puta, consegui uma puta negociação com o fornecedor tal. Vamos impactar. Mas você vai fazer com inteligência, porque você vai conseguir construir clusters, não só de categorias, mas de produto também, tá? Mas aqui o que a gente está, e eu gosto muito de dar o exemplo, né? Por exemplo, sei lá, vamos supor que você fez aqui clusters de categoria por estilo de vida. Aí você tem o estilo de vida do cara que é solteiro e mora sozinho. Então, durante a semana, o cara, ele come regradinho. Chegou no final de semana, é um vinho, é uma cerveja, é uma carne para um churrasco. Enfim, você vai criando essas segmentações, essas personas, levando em conta tudo isso que você tem de informação para você conseguir interagir com o cliente no momento certo. O momento certo faz toda a diferença da compra. Eu brinco falando, de nada adianta, depois que eu volto, vamos por um exemplo, eu fiz compra na Swift, depois que eu volto, não adianta nada eu receber uma ação de ninguém mais, eu acabei de fazer o estoque de mês, como que vai funcionar, né? Então, isso tudo leva-se muito em conta, tá, gente? Aqui é uma coisa que a gente gosta de falar, destacar, é uma coisa bobinha, mas que faz total diferença. A tecnologia hoje permite você utilizar uns recursos bem bacanas. Aqui é um deles, que é o seguinte, imagine se você tivesse o preço que ele atualiza de forma randômica no HTML de um e-mail que já foi enviado, que já foi aberto. Tem os pormenores técnicos de quanto e quanto tempo isso acontece, mas é possível. A mesma coisa, que você tem uma vitrine dentro desse e-mail. Então, assim, você está comunicando sobre refrigerante para a pessoa e ela navegou em aveia no site, tá? Dando um exemplo bem distinto. O que vai ter nesse e-mail quando ela receber? Vai ter o refrigerante e vai ter um bannerzinho da aveia ali. Justamente para você tratar com inteligência e aproveitar o quê? O momento quente de compra, tá, gente? O raciocínio sempre é esse. Aqui é uma coisa que eu gosto de falar muito e vocês vão entender bem o que eu vou dizer, né? É muito aquilo que eu comentei no começo. Na maioria dos supermercados, no passado, ele só sabia o que vendia, a quantidade do que vendia. Não sabia
quem era que estava comprando isso, né? E a gente pegar o exemplo do Pão de Açúcar, quando começou com o cartão mais ali do Pão de Açúcar, né? Cliente mais, ele passou a identificar o que a pessoa comprava, quem era que estava comprando, então ele pôde mastigar muito mais esse dado para fazer ofertas muito mais pontuais, para poder trabalhar toda a logística dele, dele ter ou não ter o produto disponível, enfim, tudo isso. E agora, com o crescimento do online, isso virou potencial total. Essa troca de informação, né, desde que o cliente esteja identificado, e o programa de benefício é que faz a gente se identificar, seja a loja ou um segmento que for, faz com que você tenha sempre essa informação. Então, bacana, poxa, agora que você tem essa informação, o que você faz? Você tem que usar essa informação, né? É inverter o jogo, tá, gente? Ao invés de você falar assim, ah, legal, eu tenho essa puta condição num produto aqui, vou mandar para todo mundo. Não, peraí, eu tenho esse pool de clientes aqui que tem essa necessidade. Qual fornecedor meu tem uma condição legal, então, para eu poder ofertar aqui? Tá? É para você melhorar a experiência do cliente e você atingir o seu resultado mais rapidamente, tá? Aqui a gente traz algumas coisas de ações na prática. Quando a gente fala de omnicanalidade, bastante gente já estava comentando sobre isso, a gente ainda fala de uma parcela pequena da população, né? A gente fala de uma parcela que compra no site, que também compra na loja física, que navega bem nesse mundo. Só que você tem uma grande parcela hoje que ainda compra no offline. Poxa, por que não se desenvolver um programa de benefício, alguma coisa para incentivar essas pessoas a se identificarem ali no PDV, para você saber o que elas estão comprando e aos poucos você tentando introduzir o digital para elas, né? Eu gosto de comentar o exemplo, a pandemia fez a gente aprender muita coisa, né? Por exemplo, meus pais, até o Daniel vai gostar do que eu vou falar, meus pais estão fazendo compra no tenda, no online. Puta, mas meus pais, antes o passeio deles era ir até o supermercado. Então, mudou muito essa questão, né? Então, você começa a trazer esse pessoal para o mundo online, né? É justamente você identificar ali o que está sendo comprado para você fazer uma oferta complementar e tudo mais, tá? Bacana. Agora a gente trazendo algumas ações na prática do que a gente consegue fazer de aplicabilidade, que é o seguinte. Imagina o seguinte, eu tenho estoque nas lojas físicas, e eu tenho as pessoas que estão na omnicanalidade, estão no site navegando, abandonando, comprando e tudo mais. Por que eu não pego essa informação do site, interpreto, valido com o estoque das minhas lojas, por exemplo, e faço uma ação para levar essa pessoa que ou abandonou um produto no carrinho, ou navegou num produto, ou que comprou um produto e tem uma oferta complementar e eu tenho estoque na loja, porque eu não faço uma ação falando para ela, poxa, olha que legal, você estava procurando esse produto, eu tenho na loja que está aí perto da tua casa, aproveita aqui, ó, toma uma condição especial para você, por exemplo. Né? Então, essa ideia da omnicanalidade não é só pela experiência do cliente, é também pela experiência da empresa. Como que eu faço isso daqui tudo girar? E essa é a ideia, esse é o raciocínio, é fácil construir isso, a gente tem o dado. Por que a gente não usa? Vamos usar. Imagina que legal a experiência, sei lá, perto da minha casa aqui tem um Pão de Açúcar, aí vem um e-mail falando para mim, pô, Luiz, eu vi que você comprou queijo lá no supermercado, cara. Por que você não aproveita e vai lá, ó, tem um sommelier, tem um especialista em vinhos, ele vai ver o vinho que melhor harmoniza com esses queijos que você comprou. Porra, sensacional, entendeu? Então, isso é muito incentivado. A gente tem que ter isso. E o contrário também, que eu acho que é muito que a gente deixa passar. Eu olhando, quando eu visito os supermercados, eu observo muito isso. O cliente foi até a loja física, gente. Hoje, para a gente ir numa loja física, ainda na pandemia, é um negócio que, assim, você precisa estar muito disposto. Pô, por que você não aproveita que eu fui lá e faz uma ação complementar comigo? Seja uma campanha, seja um sorteio, seja cadastrar na base. Descubra quem eu sou, pegue esse comportamento e leve isso para o online. Faça uma oferta complementar no online. Então, é essa questão da experiência, tá? E você continuar conversando com o cliente em diversas réguas de relacionamento. Inclusive, quando a gente fala de régua de relacionamento, isso daqui é uma régua de relacionamento, tá, gente? Eu brinco que eu falo, a gente que está no dia a dia vai tão automático que, puta, quando eu falo régua, eu imagino uma régua. O que é essa questão? O conceito da régua de relacionamento é muito simples. É você não parar de conversar com esse cliente, você tem diferentes réguas, e esse cliente ele vai estar flutuando em diferentes réguas de relacionamento. O que é esse exemplo aqui? A gente está dando exemplo de uma compra em loja física, tá? A gente está falando do segmento de moda, mas basicamente é o seguinte, não é porque o cliente comprou que morreu, converteu, uhul, acabou. Não, agora que a coisa começou, agora que a jornada fica divertida. Por que você não manda um e-mail agradecendo? A gente está dando um exemplo aqui. Por que você não manda um e-mail fazendo o cross-sell, que é esse lance que eu comentei com vocês? Poxa, olha o vinho que harmoniza com esse queijo, por exemplo, né?
Deixa eu dar um cupom para incentivar ele a fazer a próxima compra, para ver como que é. Por que você não manda uma pesquisa no meio disso? Deixa eu entender como que foi a experiência dele, o que ele gostou, o que ele não gostou. Poxa, o produto que ele navegou no site, ele foi na loja e não comprou no site. O que aconteceu? Ele não encontrou na loja? O que foi que ali, né? Então, continue conversando com o cliente. Não pare de conversar com o cliente, tá? E uma coisa que é muito importante a gente falar, a gente vive na era, além do e-mail, usar mobile para push, usar SMS. Muita gente me pergunta, o e-mail marketing vai morrer? O e-mail marketing genérico, Blast, esse já morreu. O e-mail marketing que faz sentido é o e-mail marketing pertinente. Todos nós, ao abrirmos o celular de manhã, a caixa de entrada, começamos a eliminar e-mail pelo assunto, porque o que não é pertinente não me interessa. Agora, quando tem pertinência, você abre, cara. E é legal que o e-mail, ele permite você brincar muito, testar muito, entender o cliente para você conseguir entrar nessa comunicação, tá? Aqui é uma coisa bem bacana, gente, prometo, tô acabando, hein? Tô usando meus 15 minutos aí, mas estou indo. Uma coisa legal que a gente gosta de falar que é o seguinte, e todo mundo tem isso, uma base de clientes inativos cada vez maior, seja inativos com e-mail, quando a gente está falando de e-mail, ou seja inativos com compra. E geralmente, quando bate o desespero, tá chegando Black Friday, o pessoal olha e fala assim, tem uma base ali, vamos tentar fazer uma ação. É nessa hora que dá problema, tá? A gente vê muito isso acontecer, porque o desespero faz isso acontecer, aí não dá certo, aí essa base sempre vai ficando escanteada, deixada de lado. Por que a gente olha muito para isso e a gente gosta de trabalhar com isso? Simples questão, você conquistar um novo lead, ele custa de 5 a 7 vezes mais do que você manter um cliente na base. E é um mal de todo mundo, né? A gente olha às vezes só para fora e não olha para dentro. Como que eu faço esse cliente que está dentro continuar comprando? Então, a gente tem que reativar esse cliente. O que não funciona? É muito esse exemplo que eu dei para vocês. Bombardear. Eu vou mandar todo o meu catálogo de ofertas para aquele cara. Pode ser que alguma coisa ele goste. Gente, mudou, a coisa não é mais assim. Não é igual anunciar no intervalo do Jornal Nacional, resolvia o problema de todo mundo. Quem tem dinheiro investia, quem não tem, né, se virava. Aproveita que tem toda essa massa de dados para trabalhar com inteligência. E aí, muito que a gente fala, tem que ter uma estratégia de negócio. Eu vou recuperar clientes que não comprou mais comigo. Por quê? Estratégia. Quais canais eu vou utilizar? Quais são os dados que eu vou trazer para usar a inteligência para conversar? Vou planejar, vou executar. Monitorei e estou corrigindo rota constantemente. Está dando certo? Não está dando certo? Estou trazendo cliente? Não estou trazendo cliente? Não deixar de olhar isso. Para a gente finalizar nosso bate-papo de hoje, é bem isso, tá, gente? Você gerenciando o cliente de forma eficiente e usando a inteligência, você vai otimizar gasto, né? A gente sabe que o budget não é infinito, ele é finito. Cada vez mais ações, você precisa otimizar isso. Você tem que gerar fluxo entre os canais de venda. É o online, é o offline, é o aplicativo, é o WhatsApp da vendedora, no exemplo ali, a gente tem algo assim também, a gente está olhando para tudo isso. Você aumenta a fidelização da sua marca e o principal, a experiência do consumidor, ela é melhorada, gente. Eu já vou deixar aqui o caminho para vocês acessarem o material, tá? Que aí já fica mais fácil, mas é muito isso, tá? Vocês têm que vender mais, transformando dados em resultado. O dado tá aí, vamos mastigar o dado para fazer isso acontecer, tá, gente? Era essa a mensagem de hoje. Alitinha, fui dentro do tempo aí? Tá tudo ótimo, Lu. Você é de casa. Obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez, sempre, né? Tá junto Imagina. com a gente se propõe a fazer. Brigadão. Imagina, valeu, obrigado, gente. Bom evento.